Olá, queridos! Tudo bem com vocês? O estudo de hoje tem a sua base numa pergunta do apóstolo Paulo aos Gálatas, registrada em Gálatas, capítulo 5, verso 7. Assim perguntou Paulo: Vós corris bem. Quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Interessante essa observação de Paulo. Vamos então à nossa meditação. Uma das formas de compararmos a vida com Deus é olhar para ela como se fosse uma corrida. Não como uma corrida de 100 metros, onde o que vale é a explosão muscular por ser uma corrida de pouca duração. Mas uma maratona, uma corrida de longa distância, onde o ritmo, a constância e a determinação são fundamentais. Paulo usa essa figura de linguagem para admoestar a igreja. Ele diz que os irmãos da Galácia corriam bem, mas de repente tiveram a fé contaminada e se desviaram do verdadeiro propósito. Por ser uma corrida longa, a nossa vida com Deus sempre estará sujeita aos percalços desta longa jornada. Assim sendo, como Paulo perguntou, também podemos perguntar: o que pode impedir o fluir de Deus na nossa vida? O que pode paralisar o nosso crescimento espiritual? O que pode fazer com que saiamos da rota proposta por Deus? Nesta breve reflexão, veremos alguns obstáculos a serem vencidos a fim de não deixarmos de correr bem e cruzarmos a linha final. Então, vamos a eles. Em primeiro lugar, olhando para o exemplo dos Gálatas, entendemos que a anulação da graça nos afasta da presença de Deus. Mas o que seria a anulação da graça? Nesse caso, a anulação da graça é quando passamos a confiar naquilo que conseguimos fazer e deixamos a fé no que foi feito por nós em segundo plano. É desse modo que anulamos a graça e estribamos a vida em cima da nossa capacidade. A igreja da Galácia começou bem a sua relação com Deus, mas depois caiu numa religiosidade fria, firmando-se nas obras da lei e não na graça que havia recebido do Senhor. Por isso, Paulo faz a seguinte pergunta no capítulo 3, verso 2. Eu quero apenas saber isto de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Com essa pergunta, Paulo procurou despertar a consciência dos Gálatas, quis ensiná-los que a burocracia da fé não produziria nada de bom. Pelo contrário, uma vida religiosa produziria orgulho nos seus corações e os afastaria da presença de Deus. Portanto, jamais podemos nos esquecer que a salvação é produto da graça divina na vida daqueles que creem no seu Filho Jesus como Senhor e Salvador. O nosso relacionamento com Deus é pelo seu Espírito. Isso acontece totalmente pela fé e não por obras que até parecem ser sábias, mas são incapazes de nos manter no seu caminho. Vivendo um relacionamento intenso com Deus, sustentado pelo amor, edificado na fé, venceremos a religiosidade e permaneceremos firmes com o Senhor. Em segundo lugar, entendemos que o cansaço é outro obstáculo a ser vencido. Eu vou contar uma história para você. Deus usou Neemias para comandar a reconstrução dos muros de Jerusalém após o cativeiro de Babilônia. A tarefa dada a eles foi duríssima e a Bíblia diz em Neemias 4,6 que o povo foi bem até atingir a metade da construção dos muros, porque eles tinham ânimo. Porém, no verso 10, o texto diz que desfaleceram as forças dos carregadores. Eles foram bem até a metade, mas depois bateu o cansaço. Alguém já disse que a parte mais difícil de uma jornada é o meio do caminho. Muitos começam com toda a força, mas com o passar do tempo vão esfriando o coração e se rendem ao cansaço. Nós não somos máquinas, gente, e sabemos que a trajetória não é tão fácil como muitos imaginam. Por isso precisamos renovar as nossas forças na presença de Deus. Temos que manter a perspectiva espiritual e reconhecer que dependemos de Deus em todo o tempo. Os filhos de Coré, no Salmo 84:10, revelam que um só dia nos átrios do Senhor vale mais que 1000 dias.
A presença de Deus é terapêutica. Ela é fundamental para restaurar as forças do cansado. O tempo investido na companhia do Senhor nos dá vida, refrigera a alma, cura sentimentos adoecidos, nos faz fortes. Isaías 40:31 ensina que os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Portanto, desfrute da presença de Deus, renove-se diante dele e vença o cansaço. Números capítulo 12, do verso 1 ao 15, apresenta o relato de um triste episódio. A Bíblia diz que Miriam e Arão murmuraram contra o seu irmão Moisés, profeta levantado por Deus para conduzir Israel. O texto diz que a ira de Deus se acendeu contra eles e Miriam ficou leprosa. Reconhecendo a loucura do seu procedimento, Arão pediu que Moisés intercedesse por ela diante de Deus. Moisés clamou ao Senhor, mas Miriam foi detida fora do arraial por 7 dias. E só depois de recolhida é que o povo pôde partir. Por causa da murmuração de Arão e Miriam, uma nação inteira foi paralisada. Preste bem atenção nisso. A murmuração paralisa o povo de Deus. Certamente o inimigo nos dará muitas razões para reclamarmos e, se não tivermos entendimento, cairemos nessa armadilha. O cansaço, aliado às inseguranças que tentam nos assaltar, podem irritar a nossa alma se não vigiarmos. Podemos desembocar na reclamação. Isso é muito comum. Pessoas que vão perdendo a perspectiva da vitória podem perder o bom senso e abrir a boca, murmurando contra os seus líderes, contra a igreja e, pior ainda, murmurando contra o próprio Deus. Muitos são paralisados exatamente nesse ponto e, assim, perdem a razão e a bênção. Em quarto lugar, Gênesis capítulo 11, do verso 26 ao 32, nos dá um bom exemplo do que acontece com muitas pessoas que tinham um objetivo espiritual, corriam bem, mas ficaram pelo meio do caminho. Nesse capítulo, encontramos a história de Terá. Esse homem gerou 3 filhos, Abrão, Naor e Harã. A Bíblia diz que Harã morreu na terra do seu nascimento em Ur dos Caldeus. Certo dia, Terá saiu para ir a Canaã com toda a sua família. Mas quando chegou a um lugar chamado Harã, mesmo o nome do filho que havia morrido, Terá não prosseguiu na sua jornada e ficou morando ali até a sua morte. Essa história é muito ilustrativa, pois o objetivo de Terá e sua família era chegar em Canaã. Mas ele acabou permanecendo em Harã até a sua morte. É significativo que Terá tenha fixado residência numa terra que tinha o mesmo nome do filho que morrera. As lembranças de Harã acabaram prendendo Terá, e por isso ele não chegou em Canaã. Sentimentos adoecidos também podem impedir a nossa progressão. Por isso, temos que buscar em Deus e na sua palavra a cura para a nossa alma, para continuarmos correndo bem. Bem, é evidente que em nossa jornada espiritual enfrentaremos muitos e muitos obstáculos que podem nos paralisar. Os 4 que nós vimos não esgotam o assunto, obviamente, não esgotam o assunto. Todavia, o objetivo dessa reflexão é levar você a não permitir que nada lhe paralise, lhe tirando do caminho. Vale a pena se esforçar, muitas vezes derramando lágrimas diante do Senhor. Vale a pena pagar o preço, vale a pena lutar para não sair da rota. Vale a pena negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir Jesus até o final. Não deixe que nada interrompa a sua corrida. Pense nisso. No amor de Jesus, Laerte Cardoso.